Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Neste nosso encontro, iremos conversar um pouco sobre mais um tema relevante em nossas vidas e para o nosso mundo. E, como em geral fazemos, iremos explorar tal assunto de forma simples e informal, mas, sobretudo, responsável e relacionada com a visão da doutrina espírita. Para esta nossa reunião, o tema escolhido é o vício. Nádia, o vício é sempre um problema? Sim, André, certamente. A própria origem da palavra, que vem do latim vitiums, remete a significados negativos como falhas, defeitos ou má qualidade, entre outros. No nosso dia a dia, inclusive, ouvimos esta palavra relacionada frequentemente com más práticas. O que não devemos é confundir vício, por exemplo, com o bom hábito, ou seja, com a prática de ações que nos geram algum tipo de prazer ou recompensa e que, por isso mesmo, tomamos como objetivo repeti-las sempre que possível. Portanto, de forma bem resumida e direta, podemos interpretar que o vício é o hábito que, por conta do excesso, se tornou uma prática ou uma busca por algo que nos tira a liberdade de escolha e de ação, tanto no âmbito físico, como no mental ou emocional, e também no espiritual. Quase que uma prisão, né? Elis, e qualquer hábito em excesso pode se tornar um vício? Basicamente, sim, André. Qualquer coisa que vire uma compulsão, um desejo que domine os sentidos e, consequentemente, as ações, pode se tornar um vício. Eliseu, e quais seriam os tipos mais comuns de vícios? Bom, André, nós temos os mais comuns e conhecidos, como os da bebida alcoólica, do cigarro e das drogas ilícitas. Outros que afetam muito a vida humana são os relacionados ao uso indiscriminado de medicamentos, os jogos de azar, aposta, sexo desregrado e outros que são mais contemporâneos e afetam as novas gerações, como os jogos digitais, as redes sociais e o uso da internet de maneira compulsiva. Muito bom. E lembra que temos que ficar de olho sempre nos nossos jovens, né? E Nádia, o que acontece com o cérebro de uma pessoa viciada? O vício gera muitos malefícios para o sistema como um todo. Dentre tantas funções do cérebro humano, existe a produção dos neurotransmissores, que são mensageiros químicos que enviam informações às células. A dopamina é um desses emissores e é capaz de, entre outras coisas, despertar a sensação de bem-estar e satisfação. A dopamina, assim como outros neurotransmissores, funciona por um sistema de recompensas. Mas o que parece a receita para a felicidade pode acabar se tornando um vício e daí um problema muito sério. Em resumo, no cérebro do dependente, os neurotransmissores começam a trabalhar em desarmonia e isso desencadeia desequilíbrios químicos que podem sobrecarregar ou colapsar o sistema, já que o corpo demandará cada vez mais doses do produto do vício na busca por esse equilíbrio artificial. Perfeito. Elis, e o que o Espiritismo tem a nos falar sobre o vício? André, nós destacamos alguns pontos encontrados na literatura espírita. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 712, com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? A resposta: para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. E qual é o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Segundo André Luiz, em Nosso Lar, certos comportamentos criam uma espécie de tufo negro, que ataca o aparelho físico do espírito por meio do perispírito, podendo causar a animalização do espírito,
devido aos miasmas adquiridos pelos pensamentos e pelas companhias espirituais que o uso de alucinógenos e de vícios criam. O corpo humano funciona como uma esponja que suga o que vai para o espírito. O corpo físico expressa o que vai nos nossos pensamentos, atitudes, no nosso interior e no coração. Espiritualidade sempre precisa nas respostas. Perfeito. Eliseu, e como podemos evitar ou nos libertar do vício? Primeiramente, André, com muito trabalho. Para evitar, o fundamental é perceber-se, estar sempre em alerta, em vigília constante. Para aqueles que já o sofrem, trabalho dobrado, triplicado, enfim, esforço inimaginável para poder se libertar daquilo realmente que o aprisiona. E certamente com muita ajuda especializada e multidisciplinar. O segredo, né, se podemos dizer assim, está em alcançar e manter o equilíbrio. Há muitas camadas que envolvem esse contexto do vício, como as propensões, os desequilíbrios, as relações humanas, sociais, etc. Faço uso, porém, daquela máxima conhecida da filosofia que é: conhece-te a ti mesmo. E também daquele famoso trecho bíblico: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cada um de nós deve ter a sua própria história sobre como é conviver com uma pessoa dependente, ou mesmo sobre como é viver com o vício. Como em tudo em nossa vida, o significado e lição destas experiências dependerão das perspectivas pelas quais elas são analisadas, inclusive em como as situações se sucederam e foram concluídas. Não há como separar as histórias do vício de um enredo com momentos muito tristes. Isto é fato, é normal. Contudo, nosso objetivo aqui não é reavivar tristezas, mas sim a esperança. Esta esperança, traduzida na fé raciocinada que se consolida em certeza, que é a base da doutrina dos espíritos, Nada é definitivo. São etapas da evolução. Somos como a pedra preciosa que precisa ser lapidada para tornar-se joia. O vício talvez seja a melhor tradução dos maus hábitos e dessa atmosfera espiritual que ainda nos prendem neste plano em que o mal ainda, muitas vezes, é o protagonista. Por isso, lembrem-se sempre, ninguém está sozinho. Cuide para libertar, ajude e permita-se ser ajudado. Bom, meus amigos, ficamos por aqui neste nosso encontro. Agradecemos muito pela companhia e, se Deus quiser, nos reencontraremos em um próximo tema. Grande abraço, tudo de bom. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau.